Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e uma pergunta de Vânia Menezes Martins. Professor, por gentileza, o que significa, segundo Lacan, no Seminário 11, que o Estatuto do Inconsciente é ético e não ôntico? Uma pergunta direta, simples e das mais importantes para o nosso cenário assim contemporâneo, né? Para alguns marcado e caracterizada por uma espécie assim de virada ontológica, assim como se falava numa virada linguística nos anos 80, nos anos 90, né? A linguistic turn. De fato, esse é um problema de vastas implicações para a localização da psicanálise, do ponto de vista epistêmico, mas também do ponto de vista assim, de que tipo de materialismo a gente está falando quando fala em psicanálise. Que tipo de substância, se é que a gente vai levar em conta esse conceito, conta para a psicanálise? Que tipo de causalidade está em jogo na psicanálise? Que tipo de categoria ou que tipo de conceito está em jogo na psicanálise? Todas essas perguntas, elas gravitam em torno dessa questão colocada pelo Jacques Lamillère no Seminário 11, momento agudo do trajeto da obra do Lacan. Ele tinha sido excluído da IPA e estava então abrindo uma nova época dentro do seu seminário, em 1964, e que está marcada por uma reflexão assim sobre os fundamentos. Por isso que esse seminário se chama Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Em seguida virá o seminário chamado O Objeto da Psicanálise. Em seguida, os problemas cruciais da psicanálise. Ou seja, é quando o Lacan está tentando explicitar o seu programa e ele sabe que essa explicitação ela depende de resolver algumas questões básicas em torno nesse caso, dessa pergunta que é se o inconsciente possui um estatuto ôntico. A resposta do Lacan, na página 37 desse seminário, compreende 2 desenvolvimentos. Primeiro ele diz assim: o estatuto do inconsciente, que eu lhes digo tão frágil no ponto de vista do plano ôntico, é ético. Ou seja, ele está deslocando um pouco a pergunta, né? Em vez de dizer assim, qual é a ontologia do inconsciente, qual é o ser, qual é a substância que compõe o inconsciente, ele vai dizer, olha, o inconsciente não tem substância. Não é boa a pergunta quando a gente olha para o inconsciente, porque o inconsciente, afigura ele, é um conceito eminentemente ético. O que quer dizer isso? Que o inconsciente depende de um processo de produção no encontro entre sujeitos, no contexto da linguagem, e que estaria então articulado como um efeito desse encontro, como um efeito da rede desejante que você faz quando se inquere, quando você introduz essa noção que é a noção de inconsciente. Para o Lacan, veja que ele tem um seminário dedicado a isso, que é o Seminário 7, a problemática do inconsciente ela é indissociável da problemática da ética. De qual é o bem, qual é o fim, qual é a relação entre o sujeito, o outro, os meios e os fins. Por isso que ele vai ler no Seminário 7 um texto tão complexo e tão científico como é o Projeto de Psicologia Científica para Neurólogos, do Freud, de 1895, como um texto ético. Como um texto que ele vai usar para comparar com Bentham, com Kant, com o cristianismo, com Sade, com outros propósitos, assim, com outros programas éticos. Okay? E ele entende que essa é a grande novidade trazida pela psicanálise. Quer dizer, que sujeito para o inconsciente? Pensar o sujeito não é pensar o sujeito conhecimento, mas é pensar o sujeito nesse novo ângulo que é a sua definição pelo desejo. Freud, continua Lacan, em sua sede de verdade, ou seja, a psicanálise é uma ética, mas é uma ética que tem uma relação íntima com a verdade do dizer, a verdade do dizer do desejo, ainda que seja uma verdade semidita. O que quer que seja, é preciso chegar lá. Olha a dimensão assim de produção que está indicada aqui pelo Lacan quando a gente pensa em inconsciente ético. Né? Consciente é algo que se produz então num contexto específico que é a transferência, que é um encontro suposto, né? Um sujeito suposto ao saber que se desenvolve nesse encontro de fala, de linguagem, de discurso.
o que quer que seja, é preciso chegar lá, é preciso produzi-lo, porque em alguma parte esse inconsciente se mostra. Ele se dá a ver como então algo que congrega e articula os efeitos da fala no campo da linguagem. Ele diz o seguinte: se formulo que o estatuto do inconsciente é ético e não ôntico, é precisamente porque o próprio Freud não adianta isso quando dá seu estatuto ao inconsciente. Ele diz assim: esse é um desenvolvimento que eu estou fazendo. É diferente o meu inconsciente do inconsciente do Freud. E o que eu disse da sede de verdade que o anima é aqui uma simples indicação do traço das abordagens que nos permitirão perguntar-nos onde foi a paixão de Freud. Em outros momentos desse seminário, ele vai voltar a essa questão, ele sabe que essa questão continua latente nos seus desenvolvimentos, com uma resposta que me parece mais pertinente. Ele vai dizer assim: o inconsciente é ético, ele não possui uma substância ontológica, ele não diz respeito ao ser, mas talvez ele tenha uma dimensão ôntica, ou seja, ausentes, a esse que cresce, essa criança que está no mundo, esse que tem fases da vida. Quando a gente pensa, né, no ser falante desse ponto de vista, o Lacan diz assim: o inconsciente é preciso cerni-lo numa estrutura temporal. Né? Então essa ideia de produção do inconsciente tem que ver com o fato de que ele se abre, né, ou ele se fecha. Né? Alienação ou separação. Então isso vai caracterizar essa resposta do Lacan de que o estatuto do inconsciente, então, é ético e ele é temporal. Ele tem que ver com, por exemplo, o instante de ver, o tempo de compreender, o momento de concluir. Então, se você perguntar pelo inconsciente fora do tempo, como dizia o Freud, a resposta vai ser assim: inconsciente não tem tempo, o inconsciente é atemporal. Mas se você perguntar pelo sujeito do inconsciente, esse introduz uma estrutura temporal. É isso que ele está tentando fazer aqui no seminário 11, é o que ele está tentando fazer desde o seminário 7, é uma novidade que ele traz para a psicanálise, que é entender o inconsciente como uma afecção, como um conjunto de efeitos de natureza ética. Quer dizer, tem que ver com o fazer e tem que ver com o juízo. Tem que ver com esse intervalo entre o juízo e o fazer, entre o dever e o ser, e não propriamente, não exclusivamente com o ser. Né? Essa pergunta, ela nos leva a uma consideração mais genérica, que seria, sim, muitos autores entendem dessa forma: então não tem ontologia na psicanálise. Não é verdade. O que ele está dizendo aqui é que o inconsciente é uma estrutura ética. Ele não está dizendo que a pulsão é uma estrutura ética. Ele está dizendo que o inconsciente, essa distinção, ela é crucial, porque senão a gente diz assim: a psicanálise não tem nada a ver com ontologia. A psicanálise, ela recusou todas as questões e ela superou tudo isso com a linguagem. Me parece esta abordagem equivocada. Ela deixa de lado uma série de afirmações do Lacan, como, por exemplo, a psicanálise tem uma única substância, que é o gozo. Então tem o conceito de substância. Ou quando ele diz o sujeito é o hipokeimenon. O hipokeimenon em grego é a substância, é o substrato. Né? Todos os usos que o Lacan faz de um vocabulário metafísico, assim como a crítica que o Lacan faz da metafísica, que me parece fundamental, que é o que tem posto, no meu entender, a psicanálise no horizonte assim, das teorias críticas contemporâneas, seja na filosofia, na ética, na moral, na estética, num outro sentido. Mas espero então ter te dado algumas indicações porque o inconsciente, né, isso que se estrutura como uma linguagem, ele é ético em função do sujeito e do desejo que o constitui, e não ôntico, e não uma substância, e não um lugar fixo no cosmos ou na natureza. O inconsciente não está dentro do seu cérebro e nem dentro do cérebro do bully. O inconsciente está, sim, no que acontece aqui entre nós dois e entre nós, vocês aí, assinantes do YouTube, que se quiserem receber mais fragmentos ônticos, ontológicos e éticos, clique aqui no Aqueronta Movebo.